começando a reunião. Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor e a alegria, Deus é amor, deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus caminhos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Fez parte do momento mais difícil da minha vida. Foi quando eu perdi minha primeira filha. E por causa dessa música e do espiritismo, hoje eu estou aqui, graças a Deus. É só gratidão. Desculpa. Já me emocionou.
nossas mentes e os nossos corações. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês, né? A gente já tem dito isso, então se sintam muito à vontade. Hoje nós temos o nosso palestrante, que veio trazer uma mensagem muito real, né? Importante e real, caminho da luz. Todos nós estamos, né? Caminho da luz. E eu separei um pequeno textinho aqui que, no meu modo de ver, é o aconselhamento que Jesus nos dá para o caminho da luz. Isso está no capítulo do Evangelho, 6º capítulo, o Cristo Consolador, tá? No item 3. Então, Jesus nos fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, mas o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos fazer nossa oração para poder iniciar? Gabriel, você vai fazer? Não? Pode. Bom, vamos agradecer mais uma vez a Jesus, a espiritualidade amiga que já preparou esse ambiente para nós. Agradecer imensamente por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com o mesmo propósito, o de aprender para nos transformarmos e estarmos felizes cada dia mais. Senhor, abençoa o Gabriel, dá-lhe, Senhor, o amparo necessário para que nos traga uma mensagem de luz, trazendo a verdade que tu mesmo nos diz. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas partes pequenas do livro A Caminho da Luz, que o Emmanuel escreveu pelo Chico Xavier. É uma visão um pouco minha, assim, e é uma coisa muito bonita porque a gente vai tentar juntar um pouquinho do que a gente sabe sobre ciência, sobre a formação do mundo, e o lado espiritual, né, que é esse nosso Consolador que vem ajudar a gente a entender um pouco esse mundo e a superar essas dificuldades que a gente tem. Então, uma coisa interessante nesse livro é que geralmente as filosofias cristãs do norte, do hemisfério norte, elas não acreditam que a ciência esteja em sintonia com o pensamento de Jesus, né? Eles são criacionistas, acreditam que Deus criou o mundo com os animais, que nem como está na Bíblia. E já a filosofia espírita, já desde Allan Kardec, já se juntou junto assim, com essa ideia científica da evolução, que nós estamos em uma caminhada grande aqui, e esse mundo ele foi construído e trabalhado pelo plano espiritual para a gente poder viver aqui. Isso eu acho tão bonito, porque nós somos uma das filosofias religiosas que estão em sintonia com o que o pessoal da ciência está fazendo hoje, né? Então, você vê, né? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, a nossa Terra, ela era uma fumaça cheia de poeira interestelar ali, né? E essa poeira começou a ser moldada. O André Luiz fala que existem espíritos criadores de mundos. Na filosofia hinduísta eles chamam de devas. Os devas são os deuses que criam os mundos. Dentre eles tinha o Brahma, né? E o André Luiz falava isso, o Manuel também fala isso, que existem grandes espíritos que, com a força do pensamento deles, conseguem criar todos esses processos de sistemas solares, a formação, a localização dos planetas, né? Então, desprendeu da nebulosa essa poeirinha para que se lançasse as balizas do nosso sistema, dos princípios da vida.
Então essas são as nebulosas, que está meio clarinho, mas dá para ver. Essas nebulosas que a gente vê quando a gente vê essas imagens do céu, essas nuvens coloridas, né? Essas nuvens coloridas são chamadas nebulosas, que são poeiras de estrelas que já morreram, e elas vão se juntando ao longo de milhões e milhões de anos e formando os sóis e os planetas, né? Gabriel, se você ficar do lado de lá, assim. Fica melhor? É que eu Não, não sei se... para você. Ah, tá. Vamos ver se pega aqui, né? É. Então aqui são as nebulosas, ó. Essas pequenas nuvens de poeira, e elas vão se juntando, vão se juntando, vão se juntando essa poeira, vão aumentando a pressão e vão formando os sóis. E através desses sóis, o que gira ao redor dos sóis, formam os princípios dos planetas, não é verdade? Acho que também sem que eu deixa eu ver que fica mais pertinho, né? Vai tocar aqui. Agora está meio minha filha, né? Esse ele é gaúcho, né? E vocês estão percebendo que ele é gaúcho. Então, nesse pensamento do livro do André Luiz, do Emmanuel, ele falou que nesse princípio, quando começou essa formação dessa poeira aí, um monte de espíritos voltou. É que eu acho que ele estava apertando. Então o Emmanuel falou que nesse momento que começou a formar o nosso sistema, ainda sem ter a formação da Terra, uma comunidade de espíritos puros, que são esses grandes arquitetos aí desse universo maravilhoso, dentre eles Jesus, eles começaram a criar as balizas físicas e espirituais para acontecer o nosso sistema solar. Então, uma coisa interessante, de antes mesmo de existir o planeta, Jesus já estava nesse processo de formação, né? Isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos, segundo a ciência, né? Aqui então essas nebulosas, ó, a gente consegue ver essas nuvens interestelares, e aqui os sóis, aqui, né? Tipo, um exemplo do nosso Sol, né? Aqui como é que forma, né? A composição desses primeiros tempos eram só fogo e bolas incandescentes de lava, né? E era um laboratório, porque a Terra começou a juntar, através dessa nebulosa, vários elementos químicos, né? Que vocês entendem como uma tabela periódica, né? E cada um desses elementos, na quantidade certa deles, foi os princípios, foram os moldes iniciais para a gente poder fazer a composição química do que é a vida, né? Tudo isso, a gente lendo através do livro, vê que foi intencional, né? Esses espíritos coletaram os elementos que eles achavam válidos para esse tipo de formação de vida que a gente tem, né? Então aqui é um desenho para mostrar, então, essas nuvens, essas nebulosas, vão aumentando a pressão, e dentro delas formam esses sóis, e ao redor delas vão se juntando os planetas, e isso demora milhões e milhões e milhões de anos. Aqui começam a bater os asteroides, essas pequenas poeiras vão se formando em pedras, em meteoritos, em asteroides, em planetas, protoplanetas, e eles vão se juntando. Aqui, com o tempo, a Terra começa a esfriar. Até hoje nós temos a memória dessa formação, porque dentro da Terra, se a gente cavar uns 200 quilômetros para baixo da Terra, nós estamos vivendo em cima de um grande mar de lava e fogo, daquela época ainda que não se apagou, para vocês verem como ainda a gente está próximo
né, através dos vulcões, através desses abalos sísmicos, de como a gente ainda está meio lembrando perto desse momento dessa bola de fogo, né? O gelo do espaço e o tempo vai endurecendo e criando a crosta terrestre, né? Interessante que uma das coisas mais interessantes que eu estava lendo sobre a formação da nossa Terra é a formação da Lua. A vida na Terra, ela existe por causa da Lua e pelo tamanho da Lua, porque se não tivesse existido, a rotação da Terra seria tão rápida e a formação do dia e da noite seria tão intensa que não daria tempo e não teria condições para a vida se crescer. E a Lua, ela funciona como um freio para causar todo o processo de lentidão da rotação da Terra, e além disso, a própria Lua, ela cria a estabilidade do eixo da Terra. Então permite que a gente tenha as estações do ano, permite que a gente tenha uma estabilidade maior, para que o Sol não tenha o seu tempo de atuar mais quente, tenha o seu tempo de atuar mais frio, e através desse compasso, desse pêndulo entre a Terra e a Lua, a vida no jeito que a gente vive hoje, do jeito que a gente entende, ela pode acontecer, né? Então a Lua também ela foi extremamente importante, e de todos os planetas desse sistema solar, até aqueles grandes, a Lua é um dos maiores planetas, um dos maiores satélites, intencionalmente por causa disso. A força dela permite esse equilíbrio, né? Então aqui está uma fotografia da Lua naquela época da Apollo, né? Quando os americanos conseguiram chegar lá na Lua, né? Então, interessante saber que no próprio Emmanuel diz que o próprio planejamento da Lua veio de Jesus, né? Vem desses espíritos aí que criam esses processos que a gente não tem ideia de como pode ser desse planejamento, sabendo que coisas que foram feitas há bilhões de anos atrás vão ter os efeitos positivos até hoje, né? Aí, através das reações químicas, né? Até hoje, eu estava dando uma revisada para essa aula, ninguém sabe direito de como surgiu a vida na Terra, né? Antigamente, o pessoal achava que vinha de outros planetas, né? Depois de um tempo, eles acharam que era a própria composição química que ajudou a formar. E hoje em dia, de novo, os cientistas não estão achando que vem de meteoritos, que vem, eles, através dos outros planetas, dos outros asteroides da vida, trouxeram elementos vivos de outras realidades. Atualmente, hoje, a teoria básica é que veio de outros planetas. Ele tem até umas rochas que vieram de Marte, que tem umas bactériazinhas lá. Então, mas para formar a matéria orgânica, começou a ter muitos raios, nuvens e tempestades. E começaram a se juntar esses gases e esses princípios elementais químicos, e a partir daqui começou a formar uma substância orgânica no fundo dos oceanos. E eles chamam que é uma lama primordial, né? E essa lama primordial, ela se formou através desses elementos, que até hoje vocês conseguem ver. Quando um vulcão erupciona e forma essas tempestades, essas composições, essas nuvens cheias de elementos, começa a ter várias reações elétricas. Os raios, eles começam a acontecer pelas descargas químicas e transforma o carbono em matéria orgânica. Então, até hoje, isso aqui é uma foto recente de um vulcão em erupção, eles conseguiram provar que através dos elementos inorgânicos a gente consegue formar elementos orgânicos para a formação da vida. Então eles acham que aqui é um dos grandes pontos, através das erupções, dessas tempestades e da interação com os raios e relâmpagos, a formação dos primitivos, né, seres, da matéria que vai surgir dos seres, né. Aqui uma foto da lava com os oceanos, né, que até hoje a gente vê isso lá, se vocês botarem lá no Havaí, vocês vão ver que tem os vulcões liberando a lava nos oceanos, né. Com o tempo, depois de bilhões e bilhões e bilhões de anos, acalmou-se um pouco esses processos aí, né, tanto de tempestades, quanto de erupções vulcânicas, quanto de terremotos.
e começou a criar uma atmosfera mais estável para a gente entender que a vida como a gente entende hoje possa florescer, né? Então, aqui, Emmanuel fala nesse livro que inúmeros milhões e milhões de espíritos nobres começaram a trabalhar nesses elementos primordiais para criar os princípios que a gente entende como evolução, que vocês estudaram, das células unicelulares, né, dos organismos unicelulares para os multicelulares, para todo esse processo que a ciência começou através de Darwin, ali há uns 100 e poucos anos atrás. Darwin falou para a gente que esse processo evolutivo aconteceu. O Emmanuel concorda com ele e fala que aconteceu desse jeito. Só que aconteceu não ao acaso, como os cientistas acham. Aconteceu com forças espirituais grandiosas guiando esse processo evolutivo, né? Então, Jesus conseguiu reunir esses pequenos intérpretes, esses espíritos que conseguiam colocar na matéria a intenção não material de Jesus. Então, esse cenário que nós estamos vivendo aqui agora foi criado, planejado, estudado, desenvolvido antes mesmo de esse planeta existir. E isso é uma sensação que, quando a gente começa a ler esse livro, de muita paz, de muita fé que eu comecei a ter, porque se antes mesmo de existirem os espíritos que povoam aqui, Jesus já sabia do que ia acontecer, com certeza ele vai saber o que vai acontecer para frente, né? Porque a gente fica com tanto medo das coisas que estão acontecendo atualmente, e a gente esquece que existem esses arquitetos, esses espíritos grandiosos que estão ainda olhando por nós e que estão ainda desenvolvendo e planejando os próximos milhões de anos desse órgão. Ou seja, nós não estamos aqui soltos, desamparados, nós temos essas grandes inteligências atrás de nós, nos sustentando literalmente em todos os campos da nossa vida, né? A ciência ainda não conseguiu entender esse princípio inteligente espiritual por trás da matéria, né? A gente conhece através do espiritismo o perispírito, né? Que é essa energia que consegue ligar as inteligências espirituais com a matéria. Todos os animais, as rochas, as plantas têm essa interconexão com o plano espiritual, e os moldes de toda a nossa vida e de toda a nossa estrutura vêm do plano espiritual. E essa é a grande roda a ser descoberta pela ciência. A ciência ainda não descobriu a roda, que é que o plano espiritual, que essas energias criadoras que modelam a existência estão por trás de tudo que a gente está vivendo aqui, né? Então o verbo, né, que a gente vê na Bíblia, né, faça-se a luz e a luz foi feita, tudo isso é verdade. Existem esses espíritos grandiosos que através dos verbos deles criam essas forças e criam a nossa própria estrutura. Aqui para vocês entenderem, né, a Terra lá no passado, aí toda essa evolução dos continentes de milhões e milhões e milhões de anos até a configuração atual, que é dos últimos 50 milhões de anos, a gente está mais ou menos com os continentes do jeito que a gente entende hoje, né? Aí esses tipos adequados de animais foram desenvolvidos pela natureza, assim como está na Bíblia. A Bíblia, para vocês entenderem, é uma metáfora. E se eu li de novo o Gênesis, o livro de Gênesis, para poder fazer essa palestra. E se vocês olharem com os olhos espirituais, vocês vão ver que aquilo é um poema, coisa mais linda de como eles entenderam que Deus criou que Deus criou, né? No primeiro dia ele criou a luz, no segundo dia ele criou a luz de trevas, no terceiro dia ele criou as águas, os oceanos. Na verdade, esses dias são eras, são milhões e milhões de anos, e através dessa criação e como ele via o resultado, esses espíritos conseguiam seguir para frente. Então essa criação do mundo pela Gênesis é uma coisa muito bonita. Então esses animais que foram criados, essa forma que eles experimentaram, foi intencional, foi uma inteligência divina por trás. Essas forças
desses primeiros homens, pelo que Emmanuel fala, vieram do próprio orbe. Então, essa própria Terra, esse nosso planeta, criou os organismos primitivos que criaram os humanoides, que eram os nossos primos, que nem os macacos. Então, existia, antes mesmo de vir essas inteligências que eu vou falar para vocês mais profundas, já os seres humanos primitivos. Tá? Principalmente esses aqui, ó, nessa região aqui, de mais ou menos 200, 300 mil anos atrás, né? Esse Homo sapiens neandertal, esses seres humanos, eles surgiram junto com o planeta e eles foram se desenvolvendo. Só que esses processos evolutivos, eles são muito lentos. Então vocês viram que para Deus criar um oceano, um continente e um sistema estável, nós tivemos quase 3 bilhões e 500 milhões de anos. Tá? Então o plano espiritual achou melhor, para acelerar o processo evolutivo aqui da Terra, nessa época aqui, quando o Homo sapiens começou a criar uma protocultura, trazer seres de outros planetas. Nessa época aqui, os seres humanos ainda, se a gente deixasse, o Emmanuel fala, esses espíritos evoluírem, nós ainda estaríamos mais ou menos com esse padrão aqui. A gente não estaria evoluído do jeito que a gente está. Então precisou ter uma transição nesse corpo espiritual, desses homens primitivos, para eles poderem encarnar neles outros tipos de espíritos. Que é, segundo Emmanuel e segundo vários outros escritores espíritas e espíritos que vieram de Capela. Na verdade, Capela é uma constelaçãozinha ali, que tem uma estrela, mais algumas outras estrelinhas ali, que segundo os espíritos, segundo o próprio Emmanuel, Chico Xavier, tinham planetas que tinham seres inteligentes que estavam em épocas de transição lá naquele planeta. E Jesus e esses outros organizadores convidaram esses espíritos para vir para cá. Então aqui é a Capela, são 2 estrelas, mais uma, se não me engano, aqui. Fica mais ou menos 42 anos-luz da Terra. E segundo Emmanuel e muitos outros escritores, esses espíritos eram espíritos extremamente inteligentes, mas que estavam entrando em desarmonia com a evolução daquele planeta, como mais ou menos a gente está vivendo agora. Tem 80% da população da Terra que quer trabalhar em conjunto, que quer ser fraternal, que quer ter um bom comércio, que quer ter uma boa relação entre raças, que quer ter uma boa relação entre religiões, e tem 20% que querem fazer guerra, que querem brigar, que querem separar. E isso começa a causar uma dissonância. Vocês estão sentindo exatamente o que provavelmente aquele povo de Capela está sentindo. Por que está tudo bem para a gente se entender e o pessoal faz guerra no século XXI? Que energia é essa de briga, de desentendimento que está levando a esse desequilíbrio? Então esses espíritos que causam as influências aqui nas pessoas naquela época, na Capela, estavam atrapalhando a evolução daqueles planetas. E eles foram convidados. Na verdade, vários livros eu li, eles não foram expulsos de Capela, eles foram convidados. Porque o que acontece? Quando um planeta começa a aumentar a frequência vibratória, certos tipos de espíritos mais primitivos não conseguem mais entrar na barriga das mães, por dificuldade de energia. Então muitos espíritos que estão muito mais endurecidos têm a dificuldade energética de encarnar. Não é que não quer que encarne mais, que não nasce, eles não conseguem mais nascer. E fica uma multidão de espíritos mais primitivos no plano espiritual, influenciando negativamente. E esses espíritos foram convidados para vir para a Terra por Jesus. Primitivos moralmente, né? Moralmente. A gente está falando no processo primitivo, no processo de evolução moral, porque a capacidade técnica e inteligência, vocês vão ver o que eu vou falar agora para frente, tá? Eles têm a forma primitiva de relacionamento, a forma primitiva de desenvolvimento moral, tá?
Então, esses milhões e milhões, não se sabe bem quantos vieram, alguns historiadores espíritas falam há 200, 300 mil anos atrás, outros falam há 40 mil anos atrás. Então, mais ou menos nesse período que começou a nascer, ir esses espíritos para o plano da psicosfera da Terra, começou a ter uma modificação da genética humana para poder permitir que esses espíritos nascessem, e a partir desses espíritos começou a se formar civilizações. Se vocês lerem o Gênesis, vocês vão ver que eles falam muito bem que são essas raças adâmicas, que eles vieram para a Terra e começaram a se relacionar com os humanos, que eles começaram a casar com os humanos, começaram a ter essas relações e formar esses países, essa cultura deles, né? Então, eu já falei, tá? Então, Jesus, junto com os outros líderes ali, juntaram na Terra. O interessante é que, assim, Jesus pediu para espíritos rebeldes, extremamente inteligentes, mas moralmente atrasados, nascerem. Jesus trouxe os espíritos problemáticos para cá. Ele trouxe de propósito os espíritos maus, espíritos de luta, espíritos de guerra, espíritos ditatoriais. Por que ele fez isso? Isso é uma coisa que por que ele trouxe esses espíritos aqui? Porque nós estamos num mundo onde a gente aprende através da polaridade. A gente consegue reconhecer a bondade pela maldade. A gente consegue conhecer a beleza pela feiura. A gente consegue reconhecer o esforço honesto através do esforço desonesto. E esses espíritos têm um tipo de energia que é uma energia de criação material. Como é que do nada pega um espírito e do nada ele cria um país inteiro, cria uma cultura, cria arquitetura? A gente não tem essa força. Precisa de espíritos muito fortes, muito habilidosos na construção da matéria, dos princípios religiosos. Tudo isso tem hierarquia, tem coisas boas e ruins que eles trouxeram, mas eles trouxeram para nós a linguagem, a matemática, a engenharia, o pensamento racional, a noção de divindade. Eles trouxeram tantas coisas abstratas que obviamente são neutras. Espíritos mais mal intencionados podem utilizar essas energias para o mal, mas ao mesmo tempo essas inteligências que foram trazidas trouxeram a nossa evolução que a gente fez por hoje, né? Então Jesus recebeu esses espíritos e começou a tutelar eles do ponto de vista moral. Eles iam em troca fazer o desenvolvimento científico, técnico, de civilização da Terra, e em contrapartida Jesus e esses espíritos iam ajudar eles a evoluir moralmente. Essa foi a barganha que aconteceu. E Jesus, uma coisa muito interessante, que quando ele trouxe esses espíritos, ele prometeu que ele, além de tutelar, ele ia nascer aqui na Terra para poder exemplificar, porque para nascer na Terra era sofrido. Então ele falou, não, como eu estou pedindo para vocês virem, eu também vou nascer. Eu vou encarnar e eu vou passar pelo que vocês estão passando. A partir daí, a gente começou a perceber as diferentes raças. Então, do nada, nós éramos um monte de humanoides que só tinham lanças e peles, e viviam em caverna, e de uma hora para outra, não se sabe bem, começamos com uma linguagem complexa, começamos com uma arquitetura megalítica complexa, começamos com um pensamento de divindade, começamos com uma ideia da magia, com a ideia da medicina. Do nada, questão de 20, 30 mil anos atrás, começou toda essa inteligência e essa capacidade de civilização que parece mágica, né? Mas não foi, foram essas inteligências que estavam encarnando, né? Então, são essas raças adâmicas que eles chamam, né? Que são os ascendentes de todas as nossas raças, né? Tem os Indus Vedas, que nasceram lá na época da região lá do Ganges, né? Que fizeram toda a filosofia Vedanta, né? Depois acabou indo para as outras filosofias ali do continente indiano. Os egípcios, né? Que até hoje a gente tem muita influência deles.
os judeus e os arianos indo-europeus, que são todos aqueles que colonizaram a Europa, né? Os egípcios colonizaram toda a África, a inteligência deles foi toda para a África, os indo-vedas ali para a região do Indochina, né? Os judeus ficaram mais naquela região do Egito e da Palestina, e os arianos por toda a Europa, né? Então, os hindus, eles trouxeram a esses espíritos princípios extremamente atuais e até hoje a gente não consegue compreender atualmente. Eles trouxeram a noção das reencarnações, né? Dos avatares, né? Que a gente vai reencarnando, o princípio da reencarnação, a noção de que o espírito incorpora num avatar, fica um tempo, volta, vem de novo, faz uma nova experiência. Essa noção foi trazida por eles, né? Os princípios religiosos, todos esses sistemas de procissões, de divindades, vieram através deles. Os princípios dos corpos espirituais, que até hoje a gente está estudando, né? Essa noção que cada princípio inteligente tem um nível de frequência espiritual, tem o corpo material, o etérico, o espiritual, o astral, os mentais. Toda essa noção veio deles, né? A noção das grandes divindades que vêm ajudar a gente, que, né, tem o Bhagavad Gita, não sei como é que se fala direito, mas tem alguns livros Vedantas que contam desses deuses que ajudaram a criar o planeta, que ajudaram a criar a raça humana, que vieram ajudar. Tem toda uma história romanceada, coisa mais bonita também, que conta todo esse princípio desses deuses vindo para a Terra ensinar a gente os princípios divinos ali. O grande problema dos hindus é que eles, quando nasceram na Terra, pode voltar um pouquinho para mim, eles todos tiveram seus pecados. Para a gente nascer aqui, nós tínhamos um processo para aprender. E essas raças vedantas tinham um grande problema que eles não conseguiam se misturar. Então eles criaram uma coisa muito triste, que até hoje existe, que são um sistema de castas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Existem as castas dos brahmanes, que são os espirituais, existem as castas dos militares, dos operários, e existem as castas dos párias. Então eles separavam, porque como eles vieram de um outro planeta, eles se sentiam diferentes. E eles começaram a se agregar e criar essa separação. É uma coisa muito interessante que o Emmanuel falou no livro, que é a seguinte: os próprios criadores desses sistemas de castas que não queriam se misturar, eles viam uma vez o Brahmane e na outra vida vinha Pária. Vinha Brahmane e vinha Pária, para eles conseguirem entender esse processo e que essa separação não existia, tá? E isso foi a grande limitação que esse povo teve, e por que eles nasceram aqui, para aprender a entender que todo esse mundo aqui é uma grande família, tá? E que todos os tipos espirituais e povos, eles são uma grande irmandade espiritual, que essa é a mensagem de Jesus, né? Os egípcios, esses povos, segundo Emmanuel, foram os mais evoluídos que vieram de Capela. Foram eles que trouxeram uma coisa que até hoje a gente tem medo de falar, que é a magia. Quando eu falo para vocês sobre magia, vocês se arrepiam um pouco. Até hoje nós não estamos preparados, segundo Emmanuel, para entender os princípios que esses sacerdotes, que esses hierofantes trouxeram. Eles trouxeram todo o raciocínio religioso que vocês têm hoje na cabeça de Deus, até a forma de fazer o sinal da cruz, a forma de fazer a procissão, a forma de fazer o desenvolvimento do raciocínio, da obediência em relação às divindades. Até hoje a gente emprestou dos egípcios, né? Os egípcios passaram para os judeus, que depois passaram para os romanos, e depois nós pegamos os romanos e os judeus e criamos o catolicismo e depois o espiritismo. Até hoje nós temos em nós a forma como eles se relacionam. Tá? Por que a magia é perigosa? Porque ela é neutra. Qualquer pessoa com força e com intenção, ela consegue fazer uma magia. Se a pessoa tem mais intenções, ela consegue fazer uma magia negra. Se a pessoa consegue fazer boas intenções, ele faz a magia mais espiritual. Que a gente separa assim, né? Esse princípio de magia
foi extremamente tolhido da gente, e graças a Deus a gente conseguiu, através da religião espírita, conseguir fazer a magia do jeito mais ligado com Jesus, através da água fluida, do passe, da nossa oração, do nosso pensamento positivo, da nossa congregação. Tudo que a gente está fazendo aqui é juntando a força do nosso pensamento para algo que vai trazer benefícios para nós e para os outros. Tá? Então nós estamos aprendendo ainda a lidar com esse processo de magia. Aqui ficou o Egito, né? Toda essa região do Nilo aqui, e depois toda a influência africana, até hoje, eles têm essas influências desses pensamentos, desses grandes espíritos. Né? Eles conseguiram criar coisas que até hoje a gente não teria condições de criar, né? Essa parte da arquitetura, a parte do desenvolvimento da mumificação, a parte da noção de vida após a morte. Foram o primeiro povo encarnado na Terra que cultuava a morte. Porque eles eram, segundo Emmanuel, espíritos tão tristes de terem nascido aqui na Terra, que eles vieram de Capela, que eram planetas mais evoluídos, que eu acho que talvez sutilmente deviam ser mais leves de viver, e vieram para a Terra, que é um país, que é um mundo difícil, sofrido, com doenças, com dificuldades, e eles, quando nasciam, eles tinham a ânsia de voltar para o planeta deles. Então eles começaram a fazer o culto à morte. Então quando o egípcio nascia, ele se preparava desde que ele nasceu para a morte dele. Já criava o seu sarcófago, já criava todas as suas riquezas, ia colocando lá. Aqueles egípcios mais abastados que chegaram a criar até pirâmides, né? Que é o processo onde eles vão ficar depois da morte, né? Então todo esse culto de esperar a morte para ser feliz, essa sensação de que quando nós morrermos, nós vamos para um plano melhor, veio deles, essa sensação. Volta para casa, né? Voltar para casa. Eles querem voltar para casa. Igual quando você vai viajar, né? É isso aí. Eu acho que é a sensação que eles tinham, né? Uma coisa interessante é que os deuses egípcios, eles eram animais, né? Tinham o Horus, que era um gavião, né? Tinha o Anubis, que era um coiote, né? Tem vários espíritos que eles achavam que as divindades vinham por animais, porque esses espíritos, quando começaram a reencarnar, eles reencarnaram num corpo primitivo. Eles achavam que era normal esses espíritos virem de planos maiores e nascerem, para nascer na Terra, precisa nascer num povo primitivo. Por isso que eles criaram essa mitologia de que os deuses vinham dos animais, nasciam em animais e se incorporavam em animais. Que eles fizeram a mesma coisa. Uma das coisas muito interessantes que eles desenvolveram foi o preparo para a morte. Então eles têm um livro que está até acessível, se vocês quiserem ter na internet, chama-se O Livro Egípcio dos Mortos. Alguém já leu esse livro? É muito interessante. Conta a história do momento da morte e todos os passos, que ele tem que passar por 42 passos lá, o espírito, para conseguir ir para o céu. E tem toda uma malandragem para conseguir ir para o céu. Então eles conseguiam abençoar com os sacerdotes certas joias, principalmente escaravelhos, que eles colocavam bem no peito, para poder esconder as intenções. Então se o cara fez alguma coisa errada, tinha só 3 regras para ir para o céu: não mentir, não roubar e não matar. Pronto. Era esse o princípio filosófico dos egípcios. Você vivia uma vida assim, teu coração era pesado lá com a pena, você era mais leve que a pena, ia para o céu. Então eles conseguiam colocar na frente do coração um escaravelho. Vocês já viram esses escaravelhos? Então eles faziam os sacerdotes abençoar os escaravelhos, eles usavam aqui para esconder as intenções. Até hoje, se vocês verem a maioria dos religiosos, eles colocam no peito ou a cruz ou alguma coisa aqui para poder proteger. Isso veio lá daquela época, para poder esconder a real intenção da gente, né? Para tentar burlar o processo de evolução. Bom, aqui as pirâmides, né? Eles tinham um conhecimento muito grande da parte da astrologia, e eles conseguiam fazer uma coisa muito interessante. Quando começava o verão no Egito, surgiu uma estrela, que o nome dela era Sirius.
Então, quando os sírios surgiam no horizonte, eles sabiam que questão de um mês depois o Nilo ia encher, ia transbordar, ia ter toda aquela plantação, ia ter a fartura. Então, os sacerdotes, sabendo antes disso, eles faziam procissões, eles iam antes lá para a beira do Egito, lá para a beira do Nilo, falavam que eles iam abençoar, faziam todo o processo de procissão lá das divindades, e depois de um tempo vinha a água e ela transbordava. Então, os povos mais primitivos achavam que eles tinham poderes gigantescos, e eles eram controlados por esses sacerdotes através dessas inteligências que eles sabiam quando é que ia ser o verão, quando é que ia ser o inverno, quando é que ia ser a cheia. E essa relação com a natureza foi, até hoje, né, ela é muito poderosa para controlar as pessoas, né? A raça judaica, segundo Emmanuel, foi uma das raças mais difíceis de vir para cá, porque eram povos muito isolados, eles não queriam se misturar com ninguém, e eles tinham uma rigidez mental muito grande. Por essa razão, Jesus escolheu eles para nascer, por eles serem os povos que eram mais cristalizados no processo de pensamento. Porém, essa raça judaica tem uma grande virtude. Eles conseguiram, 3, 4 mil anos atrás, manter a língua, manter os livros dele, manter a cultura, manter a fé, manter a esperança num porvir melhor, uma terra prometida. Eles conseguiram, apesar de guerras, de serem dominados, de ficarem quase 1000 anos escravizados pelos egípcios, manter essa unidade. E essa força e essa unidade até hoje a gente pega, e a gente sente a força da fé deles, de um dia eles chegarem na terra prometida. Eles acharam, na humildade deles, que a terra prometida era um local físico, né? Que era a região lá de Jerusalém, da Judéia antiga. Só que a sensação da terra prometida é espiritual. Só que conseguiram não entender isso, né? Jesus veio para cá, pode passar. Jesus veio para cá para tentar mostrar que a terra prometida é uma terra não material. Foi muito difícil para esse povo, depois de 3.000 anos lá, sofrendo com os egípcios, fazendo todo o êxodo, fazendo lutas, com um monte de civilizações diferentes, para conseguir o espacinho de terra deles. E quando eles conseguiram esse espacinho de terra, eles estavam sob a dominação dos romanos, dominação dos Césares. Jesus vem e fala: pode entregar tudo para eles. Entrega para César a terra, entrega tudo. O importante é você cultuar o teu espírito. Até hoje, se eu chegar para um de vocês e falar: entrega a tua casa, vai embora, o que tu tem de direito, mesmo que tu esteja certo, entrega para o teu agressor. Até hoje a gente não vai conseguir aceitar direito. Então, dá para entender por que os judeus não conseguiram, às vezes, incorporar o pensamento de Jesus, porque foi muito avançado. Foi muito avançado. A terra prometida é o mundo espiritual, é o mundo da fraternidade, é o mundo do desprendimento moral, né? Os judeus foi a caça mais orgulhosa que veio para a terra. Isso. E Jesus dá a missão de levar o Deus único, porque ele sabia que, como eram extremamente orgulhosos, eles não abririam mão de forma alguma. Mantiveram 5.000 anos da unidade, Deus único, imaterial. Foram escravizados diversas vezes, né? Tentaram destruir a cultura deles diversas vezes, e eles mantiveram a chama dessa noção do Messias também, que ia vir para a terra, que ia vir ajudar a gente a entender esse mundo, ia vir trazer para a terra prometida, para a terra... É um guerreiro, né? Até hoje pensam. Até hoje eles pensam que ia vir um guerreiro numa charrua de ouro. Até hoje eles pensam que vai descer e vai... Esse orgulho ajudou eles a manter. É porque Jesus usa as nossas mazelas, né? Porque a gente às vezes pensa assim que Jesus me escolheu para fazer tal coisa porque eu sou melhor. Não, ele usa o bem que a gente tem, mas também ainda as nossas imperfeições para exercer uma tarefa. Mas perfeito, possível isso aí. Então, e os últimos dessas raças adâmicas são os indo-europeus, né? Segundo Emmanuel, são os mais revoltados dos grupos. Eles tinham muita raiva de Deus.
tinha muita raiva da subserviência. O que é isso? Saber que existe um Deus maior, que existem esses espíritos mais evoluídos, eles não aceitavam essa obediência que eles tinham que vir. Eles vieram para cá um pouco à força ali, né? Eles tinham muitas migrações, então graças a esses indo-europeus, esses arianos, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Depois eu vou mostrar um mapinha para vocês. Eles demoraram para ter escrita, principalmente foram os fenícios que copiou, né? Mas os fenícios copiaram também dos próprios egípcios, tá? Então, a principal fonte da origem da escrita foi a escrita dos sumérios e dos egípcios, tá? As principais religiões e principais povos são os celtas, os nórdicos, os germânicos e os macedônios. Dentre eles, os gregos e romanos, da onde a gente criou a nossa cultura do Brasil. Né? Grande virtude, eles tinham de se misturar com as outras raças. A grande virtude dos arianos era que eles pegavam outros povos, incorporavam a cultura dos outros povos, trocavam, tinham filhos com outros povos e foram criando essa grande mistura que a gente tem hoje, que graças a Deus foi extremamente importante para a nossa evolução. A base da nossa civilização ocidental são os arianos, ainda com as mesmas características que nós temos aqui, né? Então aqui, ó, eles encarnaram mais ou menos nessa região aqui e se espalharam pela Europa, por toda a região do Oriente Médio, por toda essa região aqui do centro da Ásia e pelo norte aqui dessa região aqui, que a gente entende como o oeste da Índia ali. Essa região de influência desses arianos. Uma coisa interessante que esses povos que vieram de Capela, eles trouxeram, que foi o que a Viviane estava falando, todos eles guardam entre si uma grande unidade substancial. Eles têm o pensamento da divindade. Isso é uma coisa muito difícil para os povos primitivos entender. E através desses espíritos encarnados aqui, a gente começou a entender que existiam divindades que vieram dos céus, que vieram de outros lugares, e que através do nosso esforço moral, nosso esforço psíquico, da nossa evolução, a gente ia ter condições de voltar para eles, voltar a ser dignos de estar na convivência dessas divindades. Todos se referem a Deus de uma forma mais impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. No tradicionalismo de todos palpita a visão sublimada de Cristo. Em todas as principais religiões desses povos, eles acreditavam que ia vir um Salvador, que ia vir alguém que ia ajudar eles, e eles iam, depois que ele viesse, eles iam entender e o mundo ia virar melhor. Todas essas revelações. As revelações gradativas da verdade preparando o terreno para Cristo. Esses espíritos criaram certas condições, apesar da evolução deles em certos padrões morais, para que Jesus pudesse encarnar aqui e conseguisse passar a mensagem dele. Nós, da Grécia e Roma, né? Grécia e Roma. A Roma eu coloquei um pouco mais aqui, porque a gente derivou de muitas das nossas culturas vieram dos romanos, né? Ele teve a formação etrusca, tinha muitos deuses, muitas superstições. Eles, através dos escravos gregos, os gregos, eles foram povos de origem macedônia, que eles aprenderam tudo que eles sabiam de filosofia dos egípcios. Então, os egípcios foram os grandes professores dos gregos, que foram os grandes professores dos romanos, né? Até hoje, a organização estatal dos patrícios, que eram os tipos governantes, depois dos plebeus e os militares, a organização familiar em direito, até hoje o direito que a gente usa aqui, o direito que vocês veem quando vocês vão no fórum, tem o advogado, tem o juiz, veio deles, tá? O grande problema dos romanos é o culto à matéria, era um povo extremamente belicoso, ele era escravocrata, belicoso, e ele dominava os povos através do medo, né? Por isso que ele causou muito pavor nos outros povos, e por isso que Jesus nasceu junto com os judeus, mas juntamente também com os romanos. E muito da nossa história a gente consegue pegar de Jesus, porque os principais judeus que se converteram, por pouco tempo eles acabaram aceitando as verdades de Jesus. Quem acabou aceitando a verdade de Jesus foram os gentios, que foram os povos não judaicos, que são os povos da grande colonização romana, que acabaram aceitando, né? A gente conhece bem essa história por Paulo de Tarso, não é verdade?
Paulo de Tarso foi evangelista, ele espalhou a verdade cristã nesses povos que eram dominados pelos romanos. E hoje a gente tem o nosso cristianismo, o catolicismo e as outras religiões derivadas dessa grande troca entre os romanos e os judeus. Então, nós estamos chegando no final da nossa palestrinha, para vocês entenderem então que esses grandes espíritos de capela, segundo Emmanuel, a maioria já foi embora. Grande maioria, esmagadora maioria viveram, criaram as civilizações, se desenvolveram moralmente. Posso fazer uma Pode. Eu fiquei curiosa para saber a respeito dos povos que ocupavam na América. Eles também tiveram influência dessas raças adâmicas ou não? Tu sabe que eu não sei, mas assim, segundo esses arianos indo-europeus, hoje, eles falam muito que esses povos cruzaram o Estreito de Bering, lá da Europa, e colonizaram as Américas, tá? Então seriam os arianos? Seriam descendentes arianos, isso aí. Segundo o que o pessoal fala até hoje, tá? Que esses povos indo-europeus ali migraram gigantescamente. E eles tinham essa noção, né? Essa força de querer ir conquistar, de explorar. Isso é essa força desses indo-europeus ali, tá? E com certeza, porque a gente vê as raças, por exemplo, os astecas, os maias, eles tinham, principalmente os maias, eles tinham uma noção de matemática muito profunda, eles tinham uma noção religiosa muito profunda, eles criaram uma cultura extremamente elaborada nas Américas aqui. Com certeza, no livro não fala tanto sobre isso, tá? Mas eu acho que com certeza deve ter uma relação profunda com essa migração que eles tiveram aí, tá? É muito visível, né? Porque o povo, ele continua sendo um povo relativamente ignorante, tendo tido um grupo extremamente evoluído. Então a gente percebe que esses espíritos já foram embora. Que é o caso do Egito, por exemplo. Tu não encontra mais lá. Aqui também, a gente encontra os descendentes dos indígenas ali no México, mas aquela grande força de civilização maia e azteca não tem mais, né? Eu acho que eles foram embora mesmo, né? Viveram, fizeram o que tinha que fazer. Pode passar. Então, o que a gente conversou. Pode descer. Então, Jesus, depois de um tempo, criando todas essas condições aí do planeta, dos oceanos, das montanhas, dos animais, das evoluções, desenvolveu o ser humano até chegar a um ponto humanoide, para daí trazer esses outros espíritos para ajudar na evolução, criou todas as condições necessárias para ele poder encarnar. E aí tudo mudou. Agora nós estamos na era de 2022 depois de Cristo, na verdade. Com a vida de Jesus, ele trouxe certos padrões de pensamento que até hoje nós estamos tentando entender, que é essa noção de que a gente não precisa de um castelo, a gente não precisa de um templo, a gente não precisa de uma terra, a gente não precisa de um povo, a gente não precisa de uma certa linguagem para poder se conectar com a divindade. Jesus trouxe uma das coisas mais revolucionárias que vocês podem imaginar, que é a nossa força interior sozinha é capaz de a gente se conectar com essas divindades, e através do nosso esforço individual, independente de qualquer outra pessoa, nós temos condições de se conectar com Deus e de evoluir. Isso é extremamente revolucionário. Na época dos judeus, para te poder conseguir uma bênção de um sacerdote, tinha que fazer oferenda. E quanto maior a oferenda, maior a chance de você ser ouvido por Jeová. Na época dos egípcios, somente aqueles que tinham grandes tesouros conseguiam ter uma vida após a morte confortável, né? Vocês conseguem ver que, por isso que Jesus foi tão atacado, foi tão... o pessoal do Sinédrio lá, os sacerdotes do Sinédrio, quiseram acabar com Jesus, porque Jesus falou: se você está na sua casa sozinho, e você se ajoelha e pede para a bênção de Deus, Deus estará lá. É extremamente revolucionário esse princípio evolutivo. Até hoje, a gente tinha, até a época do protestantismo, na época do catolicismo mais antigo, em que para você conseguir ir na igreja, tu tinha que ter o dinheiro, porque quanto mais dinheiro tu tinha, mais tu sentava na frente do padre, e você recebia esse dinheiro, e o padre falava: não, com esse dinheiro aqui você vai conseguir
uma indulgência, você receber um pedacinho da cruz, que isso aí vai te garantir para o céu. Era o mesmo princípio que os egípcios faziam. Até hoje, com Jesus ensinando as verdades, as pessoas ainda não conseguiram compreender a magnitude que é que Jesus ensinou para nós, que é essa grande força interior que cada um tem, independente da origem, independente do que vocês conquistaram. Todos nós temos condições de, através do nosso desenvolvimento moral, desenvolvimento da fraternidade, criar um mundo melhor e criar um céu, uma terra prometida para todos nós. Então, esse aqui, o nascimento de Jesus, é para nós cristãos um momento de extrema alegria. E essa força que Jesus trouxe para nós, essa alegria, essa esperança, ela está ainda hoje imantada nos nossos corações. Graças a Deus nós podemos nascer num país que cultivou o cristianismo e com a liberdade de a gente poder falar sobre essas coisas. Graças a Jesus a gente conseguiu essa noção de fraternidade. Então aqui o nosso planeta vai saber o que Jesus tem planejado, já planejou 4 bilhões e 500 milhões de anos da nossa vida. Tenho certeza que ele já sabe o que vai acontecer nos próximos milhões de anos, então cabe a gente não se preocupar muito com esses grandes movimentos globais, e cabe a nós cuidarmos de cada um do seu coração, do que cada um está fazendo agora, e essas pequenas sementinhas que vocês estão desenvolvendo vão fazer diferença nesse povo. Aqui uma foto do Hubble, que é um telescópio, só para mostrar para vocês. Essa foto aqui, o Hubble, ele foi no ponto mais escuro. Eles chegaram lá no céu e falaram, qual que é o ponto que menos tem estrela? E eles ficaram fotografando esse ponto sem nenhuma estrela, por não sei quantas vezes lá. Eles acabaram descobrindo uma multidão de galáxias. Então, o que nós estamos conversando aqui foi só do planeta Terra. Vocês têm noção da grandiosidade de Deus? Que cada um desses pontinhos são galáxias, que tem cada um quase 1 trilhão de estrelas, que tem mais infinitos planetas com vida, com desenvolvimento, com essas raças se interagindo. Então, esse nosso universo ele é uma maravilha da inteligência de Deus, que a gente não está começando a entender. E eu acho que o grande ponto do futuro para nós é começar a nos sentirmos parte dessa comunidade cósmica, entender que nós estamos aqui realmente num processo de evolução e que, por mais difícil que seja cada encarnação, cada avatar que você nasce, né? Você nasceu agora num avatar mais pobre, ou mais doente, ou com mais dificuldade, tudo isso é um preparo desse plano espiritual para que vocês vão criando forças morais, forças espirituais, para vocês poderem ser membros dessa comunidade cósmica, né? É isso aí. Pode passar, isso aqui é só para... Então nós estamos aqui, né? Numa galáxiazinha, nosso sistema solar está aqui. Eles estão falando em torno de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. E cada uma eles acham que tem em média de 8 a 10 planetas. Então provavelmente nós temos milhões e milhões e milhões de comunidades evoluídas que, quem sabe, daqui a alguns séculos e milênios nós vamos poder fazer essas grandes comunicações, né? Entre povos. É isso aí. Obrigado. Eu sei que foi um pouco longo, mas alguma dúvida sobre algum assunto aqui? É muito grande falar sobre isso, por isso que eu falei. Muita pouquinho. Excelente. Acho que não, né? Alguma dúvida não, né? Então deixa eu falar para a Viviane para eu terminar. Maravilhoso mesmo, né, gente? E assim, a gente sempre lembrar que nós fazemos parte disso, né? Então Jesus falou para nós somos deuses, né? A gente é que se coloca com essa pequenez e na realidade nós temos potencialidades maravilhosas aí para ser desenvolvidas, né? Então vamos olhar para frente com otimismo que nós temos um futuro maravilhoso. E não adianta nem querer não caminhar, que a vida vai empurrar a gente para frente, né? É assim que funciona, né?
Bom, Gabriel, gratidão. Obrigado. Nossa, muita gratidão mesmo a vocês. É muito bom para nós receber a família de vocês aqui, né? Gabriel já é considerado um trabalhador da casa, sua esposa também, e um trabalhador também do educandário, né? Então é uma alegria imensa recebê-los, né? Dizer a vocês a nossa gratidão. Tá bom? Agora o momento do nosso passe. Vai me ajudando aí. Então vamos ficar bem relaxados para a gente receber essa bênção, né? Sentados de maneira confortável, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar no ambiente, relaxados, envoltos nessa energia maravilhosa que recebemos aqui. Vocês receberão o passe, que é um ato de amor, a junção das energias que vêm do plano espiritual se juntam do ambiente e dos passistas. Estejam presentes e envoltos nessas energias para que possam receber o passe agora. E assim, nesse ambiente acolhedor, para tanto amor e carinho, para a espiritualidade, em gratidão pelos ensinamentos que recebemos aqui hoje, vamos envolvendo os nossos pensamentos em prol do nosso país, de todos os seres que aqui habitam, para que façamos sempre o nosso melhor. E colocamos a semente do amor, da esperança, da fraternidade, da união em cada ato que a gente faça, em cada pensamento que colocamos a nossa energia, esse sentimento de paz, de tranquilidade, confiantes que Deus tudo sabe e coloca em nosso caminho aquilo que necessitamos para que possamos a cada dia sermos melhores. Então, vamos agora mentalizar o nosso país, mentalizar os nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares, amigos e, por que não, aqueles que são nossos inimigos, de alguma maneira, que são envolvidos também em outras energias, eles que são pilares para os nossos desenvolvimentos, para que sejamos melhores a cada dia. Então, uma boa semana para todos vocês, um ótimo domingo, né? E que a gente possa, se Deus quiser, nos reunirmos mais uma vez aqui, várias vezes, né? Nos domingos. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, gente.